Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. O programa Em Pauta está no ar. No mês de abril, nós comemoramos o famoso Dia da Mentira, data em que muitas pessoas fazem pegadinhas com os amigos. E quem nunca contou uma mentira para salvar a própria pele ou para não magoar alguém? Para saber a opinião dos uberlandenses e saber se as pessoas dessa cidade são mentirosas ou não, nossa equipe foi às ruas da cidade e conferiu de perto cada mentira. Veja na reportagem. Tema de história infantil como Pinóquio, ou de filmes como Mentiroso, exibido exaustivamente nas salas de cinema. A mentira sempre existiu. Nas ruas de Uberlândia, é fácil encontrar quem mente ou já mentiu, nem que seja quando criança. Não, hoje tô doendo, não foi escola não. Acabava, era mentira, né? E não é difícil entrevistar quem já caiu no conto do vigário e acreditou numa mentira qualquer. Falou que um amigo meu tinha sido preso, tudo arrebentado na medicina, tem um dente. Eu fiquei dizendo, que não merecia isso não. Eu não tô com nem um pouquinho de dó dele. Eu falei, por que você não tá com dó dele? Você não gosta dele? É porque o dia 1º de abril. Mandaram a mensagem, né? Falando que eu ia jogar no time pra fora do nome desconhecido, né? Aí eu todo felizinho, né? Aí mandou outra mensagem escrita. Não esquece não, hoje é 1º de abril. Eu falei, que raiva. Mas saber ao certo se uma pessoa mente ou diz a verdade é complicado. Até para vender um produto, tem gente que não economiza no vocabulário ou em dizer o verdadeiro nome. John Kennedy. Mas fora do Brasil, mas no Brasil mesmo pode chamar João da Rocha, Ribeiro Faria, Casca de Aval, Semente de Melancia, que é o mal sejando todo dia, vende gel de arnica danada, tira todas as coceiras na cabeça, nos pés e na virilha. E quem já caiu em muita conversa de pescador ou em histórias para pôr dormir, fica desacreditado. Muda o jeito de ser e até de vender, como é o caso deste ambulante. Nem fiado eu vendo que cada mentira, não tem como. Com tanta repercussão, a mentira ganhou até a data oficial no calendário do ano, 1º de abril. No Brasil, a data ficou marcada com a divulgação da morte de Dom Pedro em 1828, do dia 1º de abril. Notícia esta que foi desmentida no dia seguinte. O fato virou polêmica nacional. Brincadeira ou não, quem já foi vítima de uma mentira não esquece. É horrível, é horrível. Só quem passa que sabe que é. Eu já aviso pro bem, não mente não pega andando. Pois eu acho que você está usando. Não estou. Que tipo? É uma tanguinha. É sunga. É nada. É sim. É nada. E a mentira é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o psicólogo Elias Leite de Oliveira e com o professor de antropologia, Sebastião Vianney. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber com o Elias, as pessoas realmente têm o hábito de mentir e por quê? Olha, realmente a mentira é uma coisa que acontece com as pessoas. É uma coisa que normalmente é aprendido lá na infância, né? E quando as crianças começam a se expressar de uma forma não verdadeira, elas acabam percebendo que elas têm um ganho indireto com essa história. Então, isso acaba reforçando esse hábito de mentir, que vai, em alguns casos, desaparecer ao longo do processo educativo dessa pessoa, ou, em alguns outros casos, permanece para o resto da vida. E existem aquelas situações que são patológicas, né? Onde aí nós estamos caminhando para um lado de uma psicopatia. Bom, você disse de infância, talvez, por exemplo, quando uma criança ela lê um livro, são histórias lúdicas. São histórias lúdicas, ou seja, mentirosas, não sei. Pode ser isso, o senhor acredita, professor? Não, porque nas histórias estão trabalhando, essas histórias de contos de fada, Branca de Neve, enfim, que você está falando, não é isso? Elas, na verdade, estão mexendo com o nosso imaginário. Então, não é necessariamente mentira, é ficção, é romance, são histórias encantadas. E desde que as histórias começaram a ser contadas, elas sempre exploraram esse mundo fantástico, né? Não é de agora, enfim. Quando surgiu a imprensa, por exemplo, os jornais começaram a circular pela Europa e um dos fatores determinantes das vendas e da própria circulação eram também histórias fantásticas de monstros marinhos, enfim, não é? Então, acho que não é o fato das histórias serem contadas. O fato é que
Mentirosos somos todos nós, tá? De certa maneira, e não é algo próprio só da nossa cultura. Em todas as culturas existe, por exemplo, um bicho-papão, existe um boi da cara preta ou qualquer coisa parecida. E as crianças, de certa maneira, vão assimilando gradualmente que esse mundo fantástico, né, do boi da cara preta, esse mundo fictício do boi da cara preta não é real com determinado tempo, né? E a mentira está associada também porque tudo que a gente faz tem um retorno também, né? Então, o caso da criança, ela sabe que está fazendo uma coisa errada e, de certa maneira, para se desvencilhar das consequências daquela coisa errada, ela também usa o artifício da mentira. Tá? Mas como o professor Elias disse, há os casos, né, em que essa mentira, né, não tem consequências sérias, nenhuma consequência séria, e há aqueles casos que são patológicos também. Elias, às vezes, como a gente está falando já então desde a infância, uma criança apronta uma arte e a mãe pergunta, foi você? E ela diz não. Ou seja, já está contando a primeira mentira, porém saudável, que talvez não vai ter uma consequência para a sociedade, apenas ela não vai apanhar ou levar uma bronca. Mas começa por aí e às vezes isso pode ser prejudicial à medida que a pessoa vê que às vezes a mentira pode aliviar uma culpa? Sim, porque veja, nesse momento nós temos então que começar o processo educativo. Ensinar essa criança que aquilo que ela está fazendo foi uma mentira, não corresponde à verdade, pode ter consequências, e assim, começar a trabalhar na cabeça da criança a noção da verdade e do que não é verdade, né? Do que pode, do que não pode, assim, do certo, do errado, esse tipo de noção. Agora, o professor acaba de colocar uma questão que é muito importante. Temos também aí, nessa fase da infância, o período da fantasia, né? E nós temos que saber diferenciar o que é fantasia da criança e o que é mentira. Porque durante a fantasia, a criança ela não mente, ela está vivendo aquele processo. Então, na realidade, apesar que nós não estamos vendo ou não estamos partilhando daquele momento dela, mas para ela é real, por isso ela conta aquela história. E, como ele disse, as histórias infantis trabalham isso muito bem. Né? Nós, até hoje, convivemos com isso através dos filmes, das novelas, das obras de teatro, da literatura, que nos mostra isso com muita tranquilidade. Nós entramos naquele mundo, né? Elaboramos a partir dali. Então, a criança lá embaixo, nós temos que trabalhar com ela a noção do que é verdadeiro e do que é mentiroso, sem perder o foco da fantasia em determinadas épocas do desenvolvimento infantil. Agora, por exemplo, vamos crescendo. Aí chega o adolescente, por exemplo, e ele mente para a mãe que vai dormir na casa de um coleguinha e dorme na casa de outro, ou fala que vai para um lugar e vai para outro. Aí já é uma mentira não saudável. Não, né? Saudável, né? E cuja base, cuja origem começou lá atrás. Né? Porque quando ela disse que não foi ela que fez aquela arte, né, e alguém apoiou, fortaleceu o comportamento mentiroso. Lá na adolescência ele vai manifestar da mesma forma e para o resto da vida. Aí nós já temos então instalado no indivíduo um comportamento mentiroso. Né? A vida posterior pode tirar isso dele, ou não. Né? Mas é mais difícil dele sair desse processo do que na infância. Professor Verney, é um hábito talvez comum, né? Os adolescentes, eu acho que eles mentem um pouco para os pais para poderem fazer aquilo que às vezes o pai não permite, né? Mas eu não vejo o problema nem na adolescência, nem na infância, nem na adolescência. Eu vejo o problema no mundo adulto. Porque uma coisa são essas mentiras sem consequências mais graves e outra coisa é a hipocrisia. Porque, de certa maneira, nós, enquanto crianças, somos educados para acreditar no mundo de acordo com os nossos preceitos morais, nossos valores éticos. E, de certa maneira, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai enxergando também que esse mundo não é esse mundo dos valores morais. A gente começa a perceber também que esse mundo é um mundo marcado por hipocrisias, por mentiras sérias. Então, os filhos estão acreditando, por exemplo, que o pai é fiel à mãe, a mãe é fiel ao pai, e de repente ele começa a descobrir que o pai ou a mãe não estão sendo fiéis
um para com o outro. Então, de certa maneira, o mundo da hipocrisia, o mundo da mentira, que traz consequências mais graves, mais sérias, a criança está aprendendo com o mundo adulto, né? O adolescente está aprendendo isso com o mundo adulto. Quando explodiram os movimentos da contracultura, na década de 1960, um dos alvos, né, desse movimento jovem, desse movimento juvenil, foi a hipocrisia da sociedade americana, por exemplo. Então, há que se distinguir também essa mentira sem sérias consequências da hipocrisia, da hipocrisia dos valores morais, dos bons costumes, né, da chamada honra, e bem como também da hipocrisia daqueles que, por exemplo, nos governam. Agora, a mentira, mesmo que seja boba, por exemplo, a criança finge que está doendo, aquelas brincadeiras de tô afogando, a pessoa brinca, faz uma brincadeira não muito boa, e aí as pessoas vão perdendo a confiança, ou seja, ela deixa de ter credibilidade, e às vezes daqui uns dias isso vai ser verdade, a pessoa vai estar falando verdade e vai perder, ninguém vai acreditar? Pode acontecer. Nós encontramos isso muito frequentemente nos casos graves de depressão, onde o indivíduo normalmente afirma que vai se matar. Aliás, ele não afirma, ele conta, né, que a vida dele não está legal, que ele vai acabar se matando e isso. E como ele fala aquilo com uma frequência muito grande, nós vamos perdendo a credibilidade. Até que, infelizmente, num determinado dia, ele faz esse tipo de coisa. Aí nós assustamos. Pô, como é que a gente não observou isso? Ora, lógico, não observou porque o cara falou tanto. E não fez, falou, não fez, que foi perdendo a credibilidade. Esse é um exemplo, não é? E que pode ter consequências funestas. Não só isso, né? Qualquer mentira, às vezes a pessoa tem um hábito de contar uma mentirinha, quando ela fala a verdade, né, professora, acaba que ninguém acredita, não é verdade? Da mesma coisa, a gente pode falar das promessas não cumpridas. Exatamente, né? Exatamente. Que pode ser uma mentira, né? Caso a pessoa diga e não faça, acaba que se torna uma inverdade. Por isso que, por exemplo, numa sociedade como a nossa, a política é uma coisa tão importante e os valores políticos são tão desacreditados, porque são tantas promessas que não são cumpridas, né, que a gente já chega um momento que não acredita em mais nada. Mas todo mundo mente, né? Mesmo que seja uma mentira. Ah, você viu? Vi, lógico que eu vi, mas às vezes não viu, né? Assim, será? O que leva, na sua opinião, as pessoas a mentirem? Talvez dizer uma coisa que não tenha feito ou não seja verdade. Olha, talvez uma necessidade de se posicionar bem diante de uma determinada situação, né? Porque eu preciso estar bem, eu preciso aparecer bem, eu preciso gerar uma certa credibilidade diante de uma coisa que às vezes eu não tenho. Agora, infelizmente, existem mentiras necessárias, né? Você não vai dizer para um paciente terminal que ele está na beira da morte. Não, você está melhorando, você está, né? Até porque não se tira a motivação do paciente. Então, há momentos em que a gente se vê quase que compelido, né, a gerar uma mentirinha para poder resolver uma situação ali. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. A mentira faz parte do nosso dia a dia. O que é preciso é que nós saibamos dosar ou o momento certo de aplicar alguma coisa nesse sentido. Não como, por exemplo, disse o professor, no caso da política, em que se promete mundos e fundos e a coisa não acontece, né? Aí somos todos nós enganados. Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre a mentira saudável, então se existe e quando existe, mas é logo depois do intervalo. O programa Em Pauta volta já, não saia daí. Você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. O programa Em Pauta está de volta e hoje o nosso assunto é a mentira. Elias, existe uma mentira saudável? Às vezes é bom mentir, dizer para uma pessoa que ela está bonita, que ela está legal, às vezes para deixar a pessoa se sentindo bem.
Olha, eu não diria que é bom mentir, né? Mas existem situações em que a gente tem, né, que falar alguma coisa não muito verdadeira. Como eu disse agora há pouco no bloco anterior, né, você não fala para o paciente que ele está à beira da morte, né? Às vezes nós dizemos para uma mulher que ela está linda, maravilhosa, né, para o companheiro, para a companheira lá, dependendo de cada um, que às vezes não corresponde também, né? Às vezes você precisa usar uma situação dessa para motivar uma criança na escola, para motivar um trabalhador, para motivar alguma pessoa. Então, há momentos, ou existem momentos, em que a gente acaba sendo compelido, levado a aplicar uma mentirinha, né? Professor Vianney, o senhor concorda? Às vezes existem mentiras boas? Concordo. A mentira é algo que tem que ser dosado e não pode fazer parte da nossa cultura, né? Ou seja, não podemos venerar a cultura e acreditar que ela seja o caminho mais apropriado. A cultura é usada, a mentira é usada como forma de uma certa inibição social, um certo controle social. Por exemplo, inibir a criança a desperdiçar alimento no prato, né? Inibir a criança de sair à rua sozinha. Enfim, aquelas histórias que eu falei, do bicho papão, do boi da cara preta, enfim, cria-se, né, figuras imaginárias para, de certa maneira, assustar a criança, para que ela tenha medo do perigo, né? Mas, de certa maneira, a mentira não é algo que deva ser, né, explorado ao extremo, porque ela não é saudável. Agora é difícil, né, reconhecer que uma pessoa está mentindo. Às vezes a pessoa mente tão bem que ela mesma acredita naquela história. Pode chegar até ser uma doença. A pessoa, ela mente acreditando naquela mentira. Olha, existem basicamente duas formas de você ter uma mentira praticamente verdadeira, né? Quando você tem um grande ator, os grandes atores estão aí mentindo para a gente, nós estamos acreditando, não é isso? Essa é uma condição. E a segunda condição é quando você tem um caso de psicopatia. Porque o psicopata, ele, além de outras características, ele conta uma mentira na qual ele acredita. Para ele aquilo é verdade, não é? Então, nesse caso, nós temos aí as duas situações em que uma mentira, ela aparece com cara de verdade. Tanto é que a gente vê os golpes que as pessoas dão umas nas outras, né? E a pessoa acredita e compra um bilhete de loteria premiada, aquela história que a gente conhece, né? Então, nessas situações, a mentira é bem colocada. Agora, varia em função dos níveis da doença, desde uma coisa mais superficial até um caso mais grave, como os maníacos do parque, que nós assistimos aí em outras épocas, e assim por diante. Professor Vianney, é difícil, né, realmente reconhecer uma pessoa mentirosa, né? Como a gente está dizendo aqui, a pessoa, ela mente tão bem que ela mesma acredita. Ela se apresenta em diferentes níveis, tanto nessas micro-relações, né, na família, por exemplo, no trabalho, como nas macro-relações políticas, por exemplo. Um momento na história que ficou marcante e que coloca a mentira como parecendo verdade foi no contexto da Alemanha nazista. Goebbels, que era o ministro da propaganda, ele mentia de modo tão competente, né, que todas as mentiras se apresentavam como verdade. Então, é por isso que tem aquele ditado, né? Uma grande mentira, né, faz com que as pessoas acreditem realmente nela do que uma pequena verdade. Então, quer dizer, a mentira sendo apresentada de modo eficiente, né, ela é apresentada de modo tão eficiente que ela se apresenta como verdade. E essa talvez seja a consequência mais nefasta da mentira, porque ela vai funcionar como uma espécie de um tsunami mesmo, né?
ela é avassaladora, porque ela mexe com uma sociedade como um todo. Eu estou dando o exemplo da Alemanha nazista, mas isso se aplica a governos que nós tivemos, né, desde muito tempo atrás, mas só para citar alguns exemplos mais desse contexto do nazifascismo aí, Vargas, o pai dos pobres, o engodo que foi, a falácia que foi, né, o governo e toda a imagem construída em torno de Fernando Collor de Mello, né? E muitas vezes, mesmo assim, nós ainda nos esquecemos, né, das mentiras. É verdade. Agora eu gostaria de saber a diferença de omissão para mentira. Uma omissão, a pessoa deixar de contar alguma coisa, pode se tornar uma mentira ou não? Olha, esse limiar aí fica bem difícil da gente avaliar, porque, veja, uma mentira é algo que você, consciente ou inconscientemente, você planeja, você usa para obter alguma coisa, né? A omissão, ou seja, o fato de você deixar de falar alguma coisa, pode ser estratégico. Então eu posso ter ganhos imediatos ou não, eu posso usar aquilo para poder mudar a minha posição no jogo que está sendo colocado, num jogo político, por exemplo, né, num problema familiar, na relação homem-mulher, na relação do futebol, e assim qualquer situação. Eu posso simplesmente deixar uma vírgula de fora, porque na hora que eu precisar eu tenho aquela carta na manga. Então a omissão, no meu ponto de vista, ela não chega a caracterizar propriamente uma mentira. Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa num relacionamento familiar, ou marido-mulher, deixa de contar um fato, esconde um fato. E daqui a uns dias a pessoa acaba descobrindo. Isso ela pode ter se sentido enganada. Sim, concordo que ela se sente enganada, né? Por quê? Porque aquela informação foi omitida, não foi apresentada. Diferentemente de eu apresentar a mesma situação de uma forma diferente, favorável a uma outra situação, que aí já é a mentira. Porque no caso da omissão, mesmo que não estejamos necessariamente mentindo para o outro, no fundo, tem a mentira, porque a gente está mentindo nós estamos mentindo para nós mesmos. Exatamente. Né? Verdade. A mentira tem perna curta, professor? Tem perna curta, sim. Eu já tive várias experiências de que a mentira tem perna curta. Acho que a pessoa não consegue esconder ou dizer alguma coisa e conseguir disfarçar, ou como nós dissemos agora há pouco, a pessoa às vezes interpreta ela, mas daqui a pouco ela fala algo a mais, ou então acaba entregando o jogo, não é? Mas é o fato de que a mentira se volta para nós mesmos. Mais cedo ou mais tarde ela se volta para nós mesmos. Não tem... Há um ditado que diz que você pode mentir para muita gente por muito tempo, mas não pode mentir para toda gente por todo o tempo. Sempre vai ter alguma situação que talvez vai sair do controle, né? Tanto que, ainda bem, é o que ajuda nas investigações. Por exemplo, um crime, uma pessoa que diz que não cometeu, está mentindo. E ela pode talvez perder ou falar além do que devia e acabar se entregando, né? Ou seja, mentira. A gente vê muito isso, principalmente no trabalho, né? Você conversa com uma pessoa, ela diz uma coisa para você, mas depois você vai checar isso. Você vai checar isso com outra pessoa. E muitas vezes aquilo que foi dito antes não corresponde com aquilo que foi dito depois. Então a gente observa muito isso nas organizações, no trabalho, enfim. Tá aí uma coisa boa para você perceber se a pessoa está mentindo ou não, que é o senso de observação. Observa o discurso. Me fez chamar a atenção também uma coisa, não sei se é verdade ou não. Muitas pessoas falam, observe a pupila ou a expressão, porque você vai ver se a pessoa está mentindo ou não. Quando a pessoa mente, muda até a fisionomia, o organismo mesmo, dilata a pupila, o coração dispara, isso acontece? Isso acontece, são efeitos fisiológicos, né? Então, há o caso da midríase, que a pupila muda de tamanho, né? Ela fecha ou ela aumenta. Há um aumento dos batimentos cardíacos, consequentemente a pessoa tende a ruborecer, a ficar mais vermelha, alguma coisa assim. Mas às vezes essas pistas elas são muito sutis. Então o observador tem que estar realmente bem atento para esse tipo de coisa. E outras formas, né? Às vezes a pessoa gagueja, às vezes a pessoa desvia o olhar, e assim tem uma porção de sinais que para o bom observador, para o observador treinado, ele percebe algumas coisas nesse sentido. Vírgula. Menos quando nós estamos falando de um psicopata.
É verdade. Porque aí a coisa é diferente, né? Porque tem uma patologia por trás. Agora, é difícil, assim, a sociedade, ela aceita mentira, né, professor? Por isso que as pessoas acabam enrolando as outras, né? As pessoas, elas não impõem ou talvez não dêem um troco necessário para que aquela outra não minta mais. E essa aceitação é um mecanismo de defesa social, justamente pelo fato de que a omissão é cômoda. Né? Mas mal nos damos conta de que, sendo omissos, nós estamos tomando partido de um lado ou de outro. Agora, a verdade também tem que ser discutida, né? Porque muitas vezes a verdade foi apresentada num determinado fato, a questão mesmo da loucura, né? A verdade sobre a loucura num determinado contexto se apresentava como algo incontestável, né? E hoje a gente vê um movimento aí que é antimanicomial, por exemplo. Quer dizer, a verdade sobre a loucura de que o louco é ameaçador, é perigoso, ele tem que ficar trancado, camisa de força, né? Dopado, e hoje a verdade sobre isso é outra, né? Então, quer dizer, muitas vezes a verdade é apresentada como sendo algo incontestável, algo dogmático, né? A verdade, os dogmas da igreja, por exemplo, na Idade Média. Então a verdade é uma coisa também que tem que ser, porque verdade e mentira se entrelaçam, né? Como a gente disse, às vezes a pessoa fala, você finge que fez, que eu finge que acredito. Ou seja, para se sentir bem, as pessoas acabam mentindo e fingindo que acreditam, enfim, e assim vira uma bola de neve, né? Olha, existe uma situação em que às vezes a verdade não deve ser dita, pelo menos daquela forma, não é? Quando, por exemplo, você tem um paciente que tem um diagnóstico terrível, um câncer, vamos imaginar, dependendo do jeito como essa verdade é colocada, o paciente pode até cometer um suicídio, casos que eu já conheço, já acompanhei desse jeito, né? O paciente acabou se suicidando porque recebeu um diagnóstico que ele não estava preparado para aquele tipo de coisa, né? Então, existe verdade que você fala e existe verdade que você conta. É diferente. Como que eu apresento essa verdade? Tá certo. Bom, o assunto realmente está muito bom, mas nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação do programa Em Pauta. E o programa Em Pauta fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Dê a sua sugestão de tema para os nossos debates, basta ligar no telefone 3239-4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.